Amém? Amém. Então vamos à mensagem 26. A oração intercessória. Livro de João, capítulo 17. Nós hoje vamos decorrer sobre a oração intercessória. E nós vamos ver cada detalhe dela de uma forma muito importante. Porque eu gostaria de trazer um paralelo. Porque em determinado momento do ministério de Jesus, os discípulos chegam para Jesus e dizem: nos ensine a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos. E Jesus fez a oração do Pai Nosso. E ele ensinou os seus discípulos a oração do Pai Nosso. Só que agora, não é Jesus ensinando uma oração aos seus discípulos, mas é o próprio Jesus fazendo a oração intercessória. Por muitas vezes nós vemos na palavra, nas Sagradas Escrituras, que Jesus saiu, que Jesus se retirou para orar. E Jesus subiu ao monte para orar. E Jesus passou a noite em oração. Mas nenhuma dessas orações, elas foram registradas. Eu tenho muita curiosidade para saber qual foi a oração de Jesus, às 12 horas de Jesus orando ao monte, subiu ao monte para orar, e durante 12 horas ele vai orar para escolher os 12 discípulos, que seriam discípulos apostólicos. Por isso, no decorrer de toda a palavra das Sagradas Escrituras, nós vemos Jesus orando, abençoando, libertando, curando. E há muitos momentos de oração, mas são orações particulares de Jesus com o Pai. Muitas. Elas passam despercebidas aos nossos olhos e aos nossos ouvidos, porque são frases curtas, dizendo: Jesus se retirou para orar. Jesus subiu ao monte para orar. Está entre uma história e outra, e ninguém presta muita atenção, mas Jesus tinha uma vida intensa de grande oração, de grande intimidade com o Pai. Mas como eu falei, não há um registro histórico, não há um registro nas Sagradas Escrituras sobre o conteúdo dessas orações. Como eu falei, eu fico muito curioso para saber como é que foi a oração de Jesus com o seu Pai, pouco antes de chamar os seus 12 discípulos apostólicos. Simplesmente diz que Jesus subiu o monte para orar, e ele passou a noite, 12 horas orando. E quando ele desce, ele separa os 12 discípulos que serão apostólicos. Mas não tem uma frase, não tem nada registrado. Quando os seus discípulos querem orar, querem aprender a orar, porque os discípulos de João oravam, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Nós temos a série de mensagem sobre a oração do Pai Nosso no YouTube, e ela é bem completa, é bem complexa. Mas o que nós vamos ver agora é um momento muito especial, onde Jesus terminou a conversa com os seus filhinhos, ele terminou a conversa com os seus apóstolos, ele se despede, e quando vai terminar este momento, antes dele ser traído e ser levado à cruz, ele vai orar. Mas como muitos pensam, esta não foi uma oração em que Jesus estava sozinho. Não foi uma oração em que Jesus fez apenas em pensamento com o Pai. Jesus faz esta oração e os seus 11 discípulos apostólicos estão ouvindo esta oração. E nós sabemos que o discípulo apostólico João, depois ele escreve esta oração, e ela é um presente de Deus, para que nós possamos entender a oração de Jesus com o Pai, pouco antes dele ser crucificado. Por isso, a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, porque todo mundo fala
Ou todo mundo acha e imagina que esta oração foi feita por Jesus em particular. Ou que foi feita simplesmente de uma forma mental. Mas não, esta oração foi feita junto com os seus discípulos, em alta voz, para que todos pudessem ouvir e pudessem aprender com ela. E hoje nós vamos aprender com ela. Nós vamos detalhar e vamos estudar, e o Senhor vai iluminar a nossa mente sobre esta oração tão importante. Por isso, no livro de João, capítulo 17, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. E ao final de cada versículo, toda a igreja diga amém. Jesus clama ao Pai por sua hora. Tendo dito estas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Assim, amém, assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém? Então o capítulo todo de 17, capítulo 17 de João, o capítulo todo é a oração de Jesus. Jesus faz a ceia, lava os pés dos discípulos, explica, conversa com os seus filhinhos, com os seus discípulos apostólicos, ele orienta, ele aconselha, ele dá direção, ele se despede, e agora ele vai fazer a oração intercessória. João 17. É uma oração aos ouvidos de todos. E nós vemos que nesta primeira parte da oração, Jesus ora por quem? Diga, por Ele mesmo. Por isso, eu quero te instruir. Sempre quando você for orar, ore por você. Busque por você. Jesus começa a grande oração intercessória. E ele começa orando por ele. Diga, Jesus orou por ele. Primeiro Jesus ora por ele. Ele pede por ele. Ele pede para ele. E o que nós vemos nesta primeira oração? No começo desta oração onde Jesus ora por ele. Nós sabemos que Jesus vai ser crucificado dentro de algumas horas, não é? Mas nós não vemos Jesus chorando porque vai sofrer. Nós não vemos Jesus reclamando, ou até mesmo pedindo uma proteção especial para que ele possa ir à cruz. Jesus começa a grande oração intercessória orando por ele. João 17, do 1 ao 5, Jesus ora por si mesmo. A oração em que Jesus pede para si mesmo contém apenas um pedido, diga um pedido, e duas razões. Jesus começa orando por ele, e ele faz um pedido, e este pedido tem duas razões. Qual é o pedido que Jesus faz por ele? Glorifica-me. É chegada a hora. Me glorifica. Me glorifica com a mesma glória que eu tinha antes do mundo ser criado. Jesus está pedindo que ele seja glorificado. E há duas razões por que ele faz este pedido. Glorifica-me, isto é, leva-me para estar junto a ti. Da mesma forma que Jesus
Ele fala com os seus filhinhos e com os seus discípulos apostólicos. E ele fala o quão é importante ele voltar para o Pai. Agora, na mesma continuidade, na mesma conversa que ele teve ali com os discípulos, agora ele está tendo com o Pai. E ele começa fazendo um pedido: glorifica-me, me faça voltar, me leve até o Senhor novamente. E a grande razão que ele pede para que ele seja glorificado é para que tenha muito mais resultados. Da mesma forma que ele explica para os seus discípulos que ele voltar ao Pai vai ser muito bom, como nós vimos nas últimas mensagens, ele começa orando ao Pai, e esta oração começa com a palavra Pai, e ele pede: glorifica-me, ou seja, me leve, que eu possa voltar para o Pai. E a primeira justificativa porque Jesus faz esta oração é porque vai ser melhor. Jesus veio a esta terra, desempenhou o seu ministério e a sua missão, mas só depois que ele voltasse ao céu, ele deixaria de ser o homem mais iluminado, ele deixaria de ser a luz, porque quando começa o texto dizendo que Jesus se manifestou, diz que a luz, aqueles que estavam assentados na sombra da morte, viram Jesus, viram a luz. Só que esta luz, por estar em um corpo humano, ainda que santo e consagrado, era limitado. E ele foi luz, luz para os seus discípulos, ele foi luz para Israel, Jerusalém, mas o resultado foi pouco. E só quando ele voltasse para o Pai, a sua luz não estaria mais simplesmente presa a um corpo físico, mas seria luz para todo o mundo e para todas as gerações. Por isso, a primeira razão anexada a esta oração é para que também o teu filho te glorifique a ti. Jesus está buscando a sua própria glorificação, simplesmente como um meio de chegar a um fim supremo, a glorificação de um Pai Deus. Nós lemos e observamos que ele fala: me glorifica agora, chegou a hora, é chegada a hora. Eu não fiz nada para que esta hora chegasse, eu não me antecipei, eu não fiz nada, mas eu também não tardei, eu não estou fugindo dessa hora. Pai, é chegada a hora, me glorifica. Jesus pede para que o Pai o glorifique. E a primeira razão é que ele sendo glorificado, o Pai também vai ser glorificado. Eu comecei falando, olha, como Jesus, comece a oração por você. Porque se você for abençoado, Jesus vai ser glorificado. Se você tiver uma vida de bênção, Jesus vai ser glorificado. Mas se você tiver uma vida de derrota, Deus vai ser envergonhado. Diga: Pai, me glorifica, para que o Senhor seja glorificado. Pai, tu sabes que a vida eterna consiste em conhecer a ti e a mim. Portanto, olhe em volta e veja como são poucos os que possuem esse conhecimento. O mundo pagão não te conheceu, pois adoraram os ídolos. O mundo judeu, igualmente ignorante a teu respeito, em espírito e em verdade, pois enquanto se vangloriava de te conhecer, me rejeitava. O mundo todo está coberto pelo obscuro véu da ignorância e da superstição. Portanto, leva-me agora daqui. Não porque eu esteja cansado dos pecadores e da ignorância deles, mas para que eu possa me tornar uma luz para eles. Até agora, os meus esforços para iluminar as trevas tiveram sucesso. Porém, conceda-me uma posição de onde eu possa iluminar
toda a terra. É o que Jesus quis dizer com o seu pedido: glorifica-me. Está chegando a hora de todo mundo te conhecer. Me glorifica para que o Senhor seja glorificado. Me glorifica para que todos te conheçam. E a segunda razão de Jesus pedir para ser glorificado é porque, em suporte à sua oração, ele faz este pedido. E é que a missão que havia sido confiada tinha sido fielmente cumprida, e agora ele está reivindicando a sua recompensa. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti. A oração intercessória começa com Jesus pedindo: Pai, me glorifica. E este pedido é feito por duas razões. Primeiro, porque Jesus sendo glorificado, o Pai vai ser glorificado. E segundo, porque tudo que o Pai pediu, Ele fez. Ele cumpriu a sua obra e a sua missão. Ele está dizendo muito mais do que este momento. Ele está dizendo: eu vou cumprir a cruz. Por isso me glorifica. Eu fiz tudo. Eu fui fiel ao ministério que o Senhor me deu. Por isso é chegado a hora de receber uma recompensa. Eu falei, comece a oração pedindo por você. Peça para que o Pai te glorifique. Peça para que o Pai te abençoe. Porque você sendo glorificado, você sendo abençoado, Deus vai ser glorificado. Mas em seguida Jesus diz: olha, eu fui fiel à obra. Eu estou realizando a obra. Por isso eu mereço a recompensa de ser glorificado. E aqui eu te pergunto: você está na posição de reivindicar a sua recompensa? Você tem sido um cristão de verdade? Você tem seguido a palavra? Você tem sido obediente e fiel à palavra de Deus? Porque se você está sendo um bom cristão, se você está sendo um bom filho de Deus, você pode dizer: Pai, me glorifica, porque eu estou fazendo a tua obra. Eu mereço a recompensa. Eu mereço ser glorificado. Por isso eu te pergunto: você tem sido um crente fiel? Você tem sido fiel à casa do Senhor? Você tem sido fiel nas ofertas e nos dízimos? Você tem sido fiel em ser uma testemunha de Jesus? E falar quem é Jesus e o que Ele fez na tua vida? Porque se você está sendo, você tem o direito de ser glorificado. Diga: Pai, me glorifica. A segunda parte da oração é João 17, do 6 ao 19. Nesta parte do texto, nós vamos ver Jesus orando pelos seus discípulos, pelos seus 11 discípulos. Jesus começa a oração dizendo: Pai. Esta palavra Pai se repete mais 6 vezes na oração. Com isso, Jesus está deixando bem claro que o Deus dele é o Deus Pai. Não é o Deus prosperidade. Não é o Deus iluminado. Não é o Deus profeta. Não é o Deus milagreiro. Mas é o Deus Pai. Do começo ao final. E no começo desta oração ele diz: Pai. O propósito de Jesus é revelar o Pai. Semana passada eu ainda falei de algumas religiões, de algumas seitas. E são falsas religiões, e são falsas seitas, porque eles apresentam o iluminado. Eles apresentam o profeta. Eles apresentam o Jesus homem. Até uma delas diz que quando Jesus foi para a cruz, o Deus que estava em Jesus abandonou o Jesus o homem. Fazendo uma referência ao nosso Deus como um Deus covarde, que fugiu da cruz. Por isso, eu volto a repetir,
estas religiões e estas seitas, elas não são verdadeiras, porque elas não apresentam o Pai. Elas não levam ao Pai. Elas falam de prosperidade. Elas falam de Jeová. Elas falam do Todo-Poderoso. Elas falam de prosperidade, falam de milagre, mas não levam ninguém ao Pai. Elas não glorificam o Pai. Você quer saber a diferença de uma religião séria e verdadeira? Da doutrina de Cristo para as igrejas que tem? É fácil. Eles apresentam todos os deuses, menos o Deus Pai. E sem o Deus Pai ser glorificado, e sem você conhecer o Pai, e sem Jesus que te leva ao Pai, você vai para o inferno. Pode ser uma igreja boa, pode ser uma igreja bonita, pode ser uma igreja grande, mas a igreja que apresenta o Jeová, a igreja que apresenta o poderoso, a igreja que faz milagres, não vai te levar ao Pai e ao céu. Ela vai te levar ao inferno. Por isso, Jesus começa a sua oração dizendo, Pai. É o Pai. Eu glorifico o Pai. Eu não glorifico o Jesus homem. Eu não glorifico o milagre. Eu não glorifico o poder. Eu glorifico o Pai. E todas as igrejas que são sérias falam sobre o Pai. Levam os seus discípulos ao Pai. Por isso Jesus começa a grande oração intercessória dizendo, Pai, me glorifica, para que eu possa te glorificar. Pai, eu mereço ser glorificado, eu fui fiel até a morte. Mas agora Jesus vai orar pelos 11 discípulos. Tendo apresentado esta breve petição por si próprio, Jesus prosseguiu mais longamente pelos seus discípulos. Diga, a principal oração foi pelos discípulos. Eu acho que isso nos ensina que a nossa principal oração deve ser pelos filhos. A nossa principal oração deve ser pelos nossos filhos naturais. Deve ser pelos nossos filhos espirituais, pelos discípulos. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me destes. E guardaram a tua palavra. Nós começamos a oração da grande intercessão. E agora estamos vendo Jesus orando pelos seus discípulos. E o começo da oração, Jesus está agradecendo. Jesus está elogiando os seus discípulos, os 11 discípulos apostólicos. Ele diz, Pai, o Senhor me deu, mas eles são teus. E ele começa a dizer, são homens de bem, são homens de caráter, são homens que guardaram a palavra. Mas nós sabemos que Jesus exagerou um pouquinho. Não sei se é porque os discípulos estavam lá, mas a verdade nós sabemos que eles não sabiam quase nada da palavra. Eles estavam andando com Jesus há 3 anos e meio, e eles sabiam muito pouco da palavra. Por isso, Jesus agradece ao Pai pelos 11 discípulos. Diz que os 11 discípulos são homens de bem, homens de caráter, e homens que sabem a palavra. Jesus agradece. E eu acho que, como eu disse, eu acho que Jesus exagerou um pouco. Porque Jesus só vai ter, os discípulos só vão ter o real conhecimento da palavra, de tudo aquilo que o Senhor, Jesus Cristo, os ensinou, quando o Espírito iluminar a mente. Então parece que Jesus exagerou um pouco. Mas eu acho que nós devemos fazer isso também em relação aos nossos filhos. Eu acho que você também deve fazer isso em relação ao seu filho. Com certeza o seu filho não é tão bom quanto você esperava que ele fosse. Provavelmente, vou dizer com certeza, mas eu não sei do seu filho, não estou aqui falando de você, estou fazendo... Mas com certeza, o seu filho não é tudo aquilo que você gostaria que ele fosse.
Pode ser que o seu filho teve a oportunidade de, em 3 anos e meio, fazer um curso, e ele sai do curso e não sabe nada. Pode ser que o teu filho não seja ainda tudo aquilo que você espera. Pode ser que o teu filho ainda não seja tão bom. Pode ser que ainda não tenha um caráter ainda tão formado. Pode ser que o teu filho ainda não tenha tanto conhecimento. Mas Jesus, ele começa a oração pelos teus filhos espirituais, os teus discípulos, os 11 discípulos apostólicos, agradecendo a Deus pelos discípulos. Eu acho que nós devemos começar a orar pelos nossos filhos, dizendo: Pai, obrigado pelos filhos que o Senhor me deu. Pai, este menino, esta menina, é uma pessoa de bem, é uma pessoa do bem, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa inteligente. Eu acho que como Jesus orou pelos seus discípulos, nós também devemos orar pelos nossos discípulos e pelos nossos filhos. E eu vou te falar, não exagere um pouco, não exagere bastante. Agradeça muito a Deus pelo filho que você tem. Eu acho que Jesus estava mais profetizando do que orando. Porque eles não tinham um caráter ainda tão bom. Eles não tinham ainda o conhecimento. Mas Jesus diz, e Jesus ora agradecendo pelos seus discípulos e dizendo que eles são muito bons. Após ter generosamente elogiado seus humildes companheiros, Jesus transmite a sua intenção de orar por eles. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Diga: eu rogo por eles. Jesus, no meio da oração, ele deixa bem claro. Ele ora por si mesmo, me glorifica, porque você me glorificando, Pai, eu vou te glorificar, eu mereço ser glorificado. Ele reivindica a bênção, ele reivindica ser glorificado. Em seguida ele ora pelos seus discípulos, ele começa a agradecer ao Pai pelos seus discípulos, ele elogia os seus discípulos, e em seguida ele usa esta frase: eu rogo por eles, eu não rogo pelo mundo. Tem gente que é tão bom que me impressiona, gente. Sabe, tem mãe, desculpa aqui que eu vou falar, posso falar? Obrigado, se você não deixasse eu ia falar do mesmo jeito. Tem mãe que odeia os seus filhos. Ela chega do lado do pastor: pastor, esta praga, pastor. Isso aqui é uma cruz na minha vida, pastor. Ora por isso aqui, pastor. Mas quer que eu ore para quê? Para Deus levar? O que você quer? Né? Porque tem pai que, se deixar, mata os filhos. Tem pai que... Essa eu não vou nem falar, não precisa nem me pedir, porque eu não vou falar o que os pais são, não. Porque tem pai que... Mas ele vira: ai, como você é bonzinho. Aí ajuda, elogia, dá presente para o filho dos outros. Cuida dos seus. Cuida dos seus filhos. Tem gente que ama ser hipócrita. Odeia os seus filhos e finge amar o dos outros. Quando uma pessoa que odeia os seus filhos e vem querer amar os meus, eu sei que é mentira e é hipocrisia. Se ela está querendo matar os filhos dela, vai querer matar os meus. Se ela maltrata os filhos dela, vai matar os meus. E vai ser assim com você. Uma pessoa que fala mal dos seus filhos, não deixe ser mãe dos seus filhos. Então Jesus diz: olha, eu rogo pelos meus e não pelo mundo. Você pode ser, e muitos querem ser a melhor mãe do vizinho, dos filhos do vizinho, mas não querem ser mãe dos seus filhos. Seja mãe dos seus filhos, cuide dos seus filhos, oriente e aconselhe os seus filhos, elogie e exagere nos elogios para os seus filhos, dê presente para os seus filhos. Jesus diz: eu rogo por esses, Pai, que o Senhor me deu. Eu não rogo pelo mundo. Tem pastor que é tão bom, ele ora pelo mundo inteiro. Ama a África, ama o Iraque, só não ama os seus. Ele ora pelo mundo inteiro. É o pastor que ama até o capeta, de tanto que ama, mas não ama os seus filhos. Jesus está dizendo: eu estou rogando, eu estou pedindo, é por esses, Pai,
Jesus deixa bem claro: Pai, eu estou orando pelos meus discípulos. É por esses daqui, ó, esses 11 que eu estou orando. Sabe por quem eu oro? É por você. Eu, como pastor, eu oro por você. Jesus diz: eu rogo por esses. E ele deixa bem claro: Pai, eu não estou rogando, eu não estou pedindo pelo mundo. Isso significa que Deus odiava o mundo? Não. Mas era a preocupação de um pai que está deixando o mundo e que está deixando os seus filhos. E ele está orando pelos seus filhos. Diga: eu preciso orar mais pelos meus filhos. Isso sem dizer, o pai e a mãe que chega: esse filho é tão bom, este é o Abel, pastor. Esse daqui, pastor, esse aqui é o Caim, pastor, você não conhece. Casa dividida não subsiste. Você está trazendo divisão entre os irmãos. Eu amo esse e eu odeio esse. A sua casa vai cair. Ame todos os seus filhos de forma incondicional. Dê todas as oportunidades a todos eles de forma igual. Ore e profetize que todos os seus filhos vão fazer as melhores faculdades. Ore e profetize que todos os seus filhos vão ter os melhores salários, que vão ter uma casa própria, que vão andar de carro zero. Não ore por um e não ore pelo outro. Mas isso acontece muito. Muito, muito, muito. Mas Jesus, ele não disse: eu vou orar por Pedro e não vou orar por Tomé, porque Tomé ele está com dúvida. Então eu não vou orar por Tomé, porque Tomé tem dúvida. Então, Pai, eu estou orando por Pedro, Tiago e João. Tomé não. Não, ele falou: eu estou orando pelos meus, pelos 11. Eu não estou rogando pelo mundo. E isso não significa que Deus odiava o mundo, mas significa que, como um pai está deixando este mundo, ele está preocupado com os seus filhos, e a preocupação e a oração dele é para com os seus filhos. Antes de fazer o pedido, aparecem duas razões pelas quais seu pedido deveria ser concedido. Da mesma forma que Jesus ora por ele e faz um pedido e apresenta duas razões, Jesus vai orar para os seus discípulos, só que ele vai apresentar as razões. É como se ele estivesse dizendo: Pai, eu estou pedindo pelos meus filhos, eu estou pedindo pelos meus discípulos, por causa disso. A razão que eu estou orando e que eu estou pedindo são essas. Diga: a primeira. A primeira está expressa nestes termos: em todas as minhas coisas, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. Na verdade, seu significado é de tua responsabilidade e de teu interesse guardar esses homens. Eles são teus, tu me destes esses homens, guarda-os como se fossem teus. É uma boa razão ou não? É como se eu chegasse e fosse orar a Deus, e eu falasse: Deus, abençoa os meus filhos. Senhor, neste momento eu não estou orando pelo filho dos outros, eu estou orando pelos meus filhos. Senhor, eu rogo por eles, abençoa eles, Senhor. Sabe por quê, Senhor? Porque o Senhor me deu, mas o que é meu é seu, Senhor. A palavra diz que os filhos são herança do Senhor. O Senhor dá, mas aquilo que o Senhor me deu é dele. Por isso ele diz: olha, eu rogo pelos meus discípulos, e a razão é que o Senhor me deu. Eles são teus, o Senhor me deu, e o que é meu é teu. Por isso é tua responsabilidade, Senhor, porque eles são teus. Cuida dos meus filhos, porque eles são teus. Fala: Senhor, eu rogo pelos meus filhos, porque eles são teus. O Senhor me deu, e o que é meu é teu. Por isso, eles são
Responsabilidade sua. Você vê como Jesus ora e ele tem intimidade para falar com o Pai? Tem gente que vai orar e fala, Senhor, excelentíssimo Senhor Pai. Sabe, uma religiosidade. Fala, Pai. Fala, Pai. Meu filho, fala, pá. Eu sei que é Pai. Tem gente que fala assim, se não falar, como é que é o nome de Jesus em hebraico? Como? Yeshua, se não falar Yeshua, se falar Yeshua, se falar, Jesus ele não atende. Como se Jesus fosse cheio de frescura. Não, você tem que falar assim, ó, pronúncia. Não, fala Pai. E fala com o Pai. Não precisa ter religiosidade, não. Você não está falando com um Deus, não. Com um Deus de imagem, de gesso, de ouro, de prata. Você não está falando com um Deus porcaria desse, não. Você não está falando com um santo, não. Você está falando com o Pai. Fala com o Pai, fala com o Pai. Você não está falando com um iluminado que ninguém pode tocar. Você não está falando com um santo que ninguém pode olhar. Você está falando com um pedaço de gesso. Você não está falando com alguém que tem boca e não fala. Você está falando com o Pai. Olha a intimidade de Jesus com o Pai. Olha como ele usa as palavras. Ele está falando, estes homens que o Senhor me deu, são Deus. Muito obrigado por me dar. Eles são muito bons. Deus nunca ia dar para você algo ruim. Jesus está falando, olha, eles são muito bons. São homens de caráter, homens inteligentes. Obrigado pelos filhos, pelos discípulos que o Senhor está me dando. Muito obrigado, Pai. Abençoa eles, Pai, porque na verdade eles são teus. Quem casou de qualquer jeito? Quem casou de qualquer jeito não pode dizer, foi a mulher que o Senhor me deu. Eu posso toda vez dizer para o Senhor, dizer assim, Senhor, pastora Carla, está difícil, Senhor. Olha a mulher que o Senhor me deu. Porque quem me deu a minha esposa foi Deus. Eu falei com o apóstolo esses dias, olha, Adão e você podiam orar a Deus e falar, Deus, é a mulher que tu me deste. Porque realmente foi Deus que deu Eva para Adão. Foi Deus que fez este casamento. Por isso eu posso chegar e dizer, Deus, é a mulher que o Senhor me deu. Agora tem gente que não pode. Porque não foi Deus que deu. Você arrumou em qualquer lugar, de qualquer jeito. Então você não pode falar com o Pai de qualquer jeito. Agora eu posso falar, Deus, ó a mulher que o Senhor me deu. Misericórdia. Deus te deu os filhos. Deus não ia te dar qualquer coisa. A Bíblia diz que filhos são herança. É aquilo que nós recebemos sem merecer. É aquilo que o Pai fez, aquilo que o Pai trabalhou, e Ele dá para os seus filhos sem merecer. Nós não merecemos ter filhos. Deus nos dá por herança. Agora tem gente que pega herança e gasta a herança. Perde a herança. Tem gente que recebe os filhos e perde os filhos. A pessoa que você casou hoje, seja lá Deus, ou quem arrumou para você, ou o que você fez, mas a verdade é que é um filho e uma filha de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso, a pessoa que você casou era um príncipe, era uma princesa. Olha para ele agora, vê como ele está. Ele continua um príncipe ou você tá um canhão, acabado, destruído, feio? Foi você que fez. Você que fez isso com a sua esposa. Você que fez isso, você que está fazendo isso com a sua esposa. As pessoas chegam para mim e falam, puxa vida, casar fez bem para a tua esposa, né? Ela continua magra, está mais bonita, cada dia está melhor. Agora eu ter casado foi pior, porque eu engordei, fiquei feio, estou cheio de olheira. Então, é o que você faz. O que você está fazendo da sua esposa? O que você está fazendo do seu esposo? Aquilo que Deus te deu. Jesus, ele dá a primeira razão a Deus. Olha, Deus, rogo por eles, abençoa eles, porque na verdade eles são teus. A outra oração, porque o pedido
A outra razão porque o pedido a ser anunciado deveria ser concedido é: eu já não estou mais no mundo. O mestre, prestes a partir da terra, encomenda aos cuidados de seu pai, aqueles a quem ele será deixado, sem colocar um líder em seu lugar. Tem algumas igrejas que tem não sei como é que chama, se é padrinho, né? Tipo, se o pai falhar, essa pessoa cuida do filho, não é isso? Jesus não fez isso, não. Jesus não falou assim: olha, se eu faltar, né? Uma palavra bonita, se um dia eu morrer, esse daqui vai ser o seu pai. Jesus não está deixando o seu ministério e falou assim: olha, esta pessoa vai me substituir no ministério. Jesus está falando: olha, é porque eu vou embora e não vai ter outro para pôr no lugar, não. Quem vai cuidar é o Senhor Deus. A Bíblia diz que Deus é pai do órfão. E a gente quer arrumar pai para o órfão. Eu não estou falando que os órfãos não devem ser cuidados, que não deve ter tutores, que não deve ter um responsável. Mas Jesus está deixando bem claro: olha, eu estou indo embora. E eu não vou deixar os meus filhos na mão de ninguém. Quem vai cuidar deles é o Senhor. Diga: quem cuida dos meus filhos quando eu faltar? Diga para a pessoa que está do seu lado: não, é quando você morrer mesmo. É Deus que vai cuidar dos seus filhos. Não adianta você deixar dinheiro, não adianta você deixar herança, não adianta você fazer isso, fazer aquilo, não adianta você pedir para o vizinho, não adianta o Ricardão, não. Quem vai cuidar é Deus. Diga: quem cuida dos meus filhos quando eu faltar é Deus. Então Jesus está orando pelos seus discípulos e ele diz: eu rogo por esses, não por aqueles. E eu oro por eles porque eles são bons. O Senhor me deu, e o que é meu é seu. Eles são meus, mas são seus. Cuida deles, abençoa eles. E em seguida ele diz: olha, eu estou saindo deste mundo. Eles vão correr risco, eles vão ser perseguidos, eles vão precisar de um pai que os proteja. E esse pai é o Senhor. Diga: é o Deus Pai. A primeira é que os discípulos possam ser guardados no nome do Pai que Jesus lhe manifestou. Isto é, que possam continuar a acreditar naquilo que ele lhes ensinou a respeito de Deus, e assim tornar-se um instrumento para a propagação do conhecimento da verdade. Deus é a verdadeira fé por toda a terra. Não se esqueça que Jesus começou esta oração falando com o Pai. Sabe por quê? Porque Jeová não vai cuidar dos seus filhos. Porque o Todo-Poderoso não vai cuidar dos seus filhos. O anjinho da guarda não vai cuidar do seu filho. Quem vai cuidar de você e dos seus filhos é o Pai. Diga: Pai. A segunda é porque possam estar em unidade. Isto é, que possam ser guardados dentro de um amor mútuo, assim como na fé ao nome divino, separados do mundo, mas não divididos entre si. Diga a terceira parte da oração. Jesus vai orar pela sua igreja. A terceira parte da oração, Jesus vai orar em especial pelos discípulos dos seus discípulos, por aqueles que iam ouvir falar de Cristo, que iam ouvir falar do Deus Pai, por intermédio da vida dos discípulos apostólicos. Diga: Jesus está orando por mim. Antes de entrar nessa parte, eu quero falar algo sobre
algo muito importante, porque você deve estar se perguntando agora, né? Cadê Judas que saiu da reunião? Jesus está lavando os pés, Jesus está fazendo a ceia, Jesus está explicando, Jesus está falando da sua morte, Jesus está consolando os filhinhos, Jesus está dando orientação aos discípulos. Em meio a isso, na verdade, no começo disso, Jesus diz: olha, Judas, o que tiver que fazer, faça logo. Judas, vai embora, eu não quero mais você aqui. Eu só quero aqueles que são meus, e você é do diabo. O que você tem que fazer, faça logo. E nessa oração, Jesus vai falar de Judas. Diga, nesta oração intercessória, Jesus vai falar sobre Judas. Pergunta, o que ele fala sobre Judas? O Senhor declara ter cumprido o seu dever em relação a todos eles, sem mesmo excluir Judas Iscariotes, que fracassou, isentando-se ao mesmo tempo de toda a culpa. O que você tem a dizer sobre Judas? Diz todo o possível, fiz tudo o possível para evitar que praticasse o mal, mas ele o escolheu. O filho da perdição não se perdeu por minha culpa. Sabemos muito bem que Jesus teria todo o direito de fazer esta afirmação. Por isso, enquanto Jesus está orando ainda pelos seus 11, ele precisa dar uma justificativa ao Pai. Porque quem deu Judas para Jesus? Diga, o Pai. E Judas não era bom? Ele era bom, mas ele escolheu ser mau. Por isso, nesta oração, Jesus, ele está rogando pelos seus 11, mas ele precisa dar satisfação ao Pai daquele que o traiu. E nesta oração ele fala: olha, eu cuidei de todos, eu abençoei todos, eu ensinei todos, eu dei oportunidade a todos, mas Judas, ele escolheu o mal. Que você possa nesse dia chegar para Deus, você que tem 2 filhos, 3 filhos, e falar: Senhor, Pai, eu cuidei de todos os meus filhos, eu amei todos os meus filhos, eu ensinei e dei oportunidade para todos, mas este filho escolheu o mal, e a culpa não é minha, ele escolheu o mal. Se você não tem condições de pagar uma faculdade para o seu filho, se você tem 2 filhos e você só pode pagar para um, é melhor que você não faça e você ore para que Deus faça para os 2. Porque se você não amar um filho, se você não cuidar de um filho, se você não abrir portas para um filho, você vai ter que prestar contas para Deus. Você não vai poder chegar no dia, antes de você morrer, e falar: Pai, sabe o que é? É que eu gostava mais do Marcos, eu gostava mais deste filho. Você vai ter que falar como Jesus falou: eu rogo por esses, por todos os meus filhos. Eu orei, eu ensinei, eu enviei, eu dei oportunidades a todos eles, mas Judas, que era bom, escolheu o mal. Este meu filho escolheu a prostituição, este meu filho escolheu as drogas, e a culpa não é minha. Que você possa ter a autoridade de Jesus para dizer para o Pai: um filho se perdeu, mas a culpa não foi minha. Não foi falta de amor, não foi falta de ensinar, não foi falta de corrigir, não foi falta de dar uns tapas na bunda, não foi falta de buscar ele nos lugares perdidos, não foi falta de estar esperando ele voltar. Ele que era bom se tornou mal. Diga, a culpa não é minha. Esta é uma oração que eu posso fazer com certeza diante de Deus em relação a todos os rebeldes. Porque se Jesus em 3 anos e meio teve um rebelde, imagine o pastor que está há 14 anos.
Quantos rebeldes já não passaram pela minha vida e pelo ministério? Mas todos eles, eu posso chegar diante do Pai e dizer: Pai, o Senhor sabe que a culpa não é minha. O Senhor sabe o que eu fiz. E que eu fiz das tripas corações, para que esta pessoa não se perdesse na religiosidade, na mentira, na prostituição, porque todos que se rebelaram aqui e saíram para outras igrejas, continuam cometendo os mesmos pecados, e pecados de prostituição. Mas eu posso chegar diante do Pai e dizer: a culpa não é minha. E que você possa ter esta autoridade diante do Pai para dizer isso. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus falando em relação aos 11. Porque da mesma forma que o Pai enviou Jesus, agora Jesus vai enviar os 11. E os 11 vão começar a igreja de Cristo. A igreja que leva ao Pai. E é a igreja do Pai em que Jesus, que é santo, se santifica para santificar os seus filhos. Diga, é uma igreja e um Deus santo. Nesse texto ele diz: eu, Jesus, me santifico. E ele diz: o Pai Santo. Esta é a igreja de Cristo. Eu não estou falando que na igreja de Cristo não há pessoas que caem. Eu não estou falando que na igreja de Cristo não acontece prostituição e adultério. Mas isso não é aceito. Isso deve ser mudado. Deve haver arrependimento. Mas eu estou falando, não é do Deus que faz milagre e que sapateia. Eu estou falando do Deus Pai que te ama. Eu estou falando do Jesus Cristo que glorifica o Pai e diz: eu me santifico para santificar os meus filhos. Você quer que os seus filhos vivam em santidade? Então santifique você. Você se santifica para santificar os seus filhos. O que tem de pai que vem, está um mês sem vir na igreja, fuma, bebe, e aí vem reclamar dos filhos. Você se santifica para santificar os seus filhos. Jesus diz: eu me santifico para que eles sejam santificados. E o Pai é santo. O que o Brasil está precisando é de vergonha na cara. O que o povo de Deus está precisando é tomar banho. É ir tomar banho, deixar essa podridão, essa porcaria de drogas e de prostituição que entrou nas igrejas e nos púlpitos. Jesus está falando que Ele é santo, e convém que eu seja santo como Ele é santo. Ninguém vai ver o Pai se não for santo, se não tiver santidade. Diga santidade. Jesus diz: eu me santifico para santificar eles. Eu dou o exemplo para que eles façam. E o Pai é santo. E na terceira parte, João 17, do versículo 20 ao 23, Jesus ora pela igreja que passaria a existir através do testemunho dos discípulos, dos 11 discípulos apostólicos. Diga: Jesus está orando por mim. Então faça-me o favor. Hoje eu estou muito profético hoje. Eu vim hoje para fazer outra coisa e Deus vai pesar as suas poderosas mãos sobre essa nação. Que você possa despertar, que hoje possa ser o dia que você possa despertar. Não leve em brincadeira aquilo que Deus falou no seu altar de forma profética. Deus vai sacudir esta nação. Deus vai sacudir esta nação. Deus não está brincando de ser Deus. Deus não está feliz com a sua igreja, não. Deus não está triste, não é com os políticos. Deus está triste é com a sua igreja. Deus está irado com a sua igreja. Nós não podemos mais aceitar a corrupção, a prostituição. Quando a igreja aqui abriu,
o que eu mais via era obreiros de terno na frente da igreja, porque quebravam a luz da igreja aqui, da rua, e ficavam escuros e se escondiam ali atrás do murinho para fumar droga, para cheirar droga. Gente de terno, com a Bíblia na mão. Deus está irado, já deu tempo já. Deus não aceita mais isso. Quando você aceita, quando você visita uma igreja dessa, quando você pede oração para um profeta desse, você está conivente com esse espírito e Deus vai pesar a mão sobre este povo. Quando você curte nas redes sociais, quando você compartilha esse lixo, Deus está irado, Deus vai curtir, Deus vai pesar a mão sobre essas pessoas. Meu irmão, eu estou falando para você como um pai, acorda hoje, acorda, olha bem nos meus olhos, olha bem nos meus olhos. Eu estou falando para os meus filhos, eu estou rogando por vocês, olha para mim. O pai está falando com você, olha nos olhos do pai, presta muita atenção, o Brasil vai ser sacudido, o Brasil vai ser sacudido. Não brinque mais de ser crente, não fique de igreja em igreja, não fique procurando e pedindo oração, imposição de mãos de qualquer pessoa, não fique, você sabe que a igreja está em pecado, você sabe de tudo isso, para de brincar com Deus. Deus vai sacudir esta nação, que você não esteja no meio dos ímpios, porque Deus não se engana, Ele não toma o pecador por inocente. Deus não está mais brincando. Ele está agora orando pela sua igreja, que somos nós. Eu não rogo somente por esses. Está sugerindo que deseja aqueles que em seguida receberão suas orações, as mesmas coisas que eu já pedi para os seus discípulos. Preservá-los na verdade, e contra todo o mal deste mundo, além da santificação pela verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Quem está orando por você aqui? Diga Jesus. Para que você precisa ficar indo atrás de profeta? Para que você está indo atrás de adivinhos? A Bíblia diz que os adivinhos não herdarão o reino dos céus. Por que você vai nesses profetas que são adivinhos? Os profetas adivinhos chegarão naquele dia e falarão: eu expulsei demônios, eu curei os enfermos, eu adivinhei a sorte, eu falei sobre o futuro. Os adivinhos não entrarão no reino dos céus. Esta palavra não é minha, esta palavra é de Deus, é de Jesus. Ele diz, os adivinhos. Se você foi num profeta, ele adivinhou o que ia acontecer na sua vida. É um espírito de engano. E ele não vai para o céu. Para de buscar adivinhos. Para de buscar falsos profetas. Jesus orou por você, porque você procura estes lixos para pôr a mão sobre a sua cabeça. Depois não sabe porque as coisas vão de mal a pior. Porque entra um espírito de engano. Entra um espírito da mentira. Não faça mais isso, filho. Para de ficar indo atrás de profeta, filho. Eu acho que está chegando a hora. Esta falsa igreja não entende que Jesus orou por ela. Esta falsa igreja fica atrás de ídolos, fica atrás de falsos profetas, fica enrolada nos enganos e nas mentiras de Satanás. Porque Jesus ora pela igreja que vai se formar por intermédio da pregação dos apóstolos, desta palavra que foi registrada. E estes novos cristãos estão recebendo a oração de Jesus. E a oração de Jesus por eles e por nós é para que Deus nos proteja e para que a gente esteja em santidade, para que a gente viva a verdade. Diga, Jesus orou por proteção, por santidade e pela verdade. A única bênção que ele expressamente pede para a igreja é a unidade. O anseio de seu coração para aqueles que acreditassem nele é que todos sejam um. Seu ideal
da unidade da igreja é bastante elevado. Seu exemplo divino é a unidade existente entre as pessoas da divindade, especialmente entre o Pai e o Filho. E seu fundador é a mesma unidade divina. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, unidos, íntima e harmoniosamente pelo nome comum pela qual foram batizados e pela qual eles são chamados. Diga, Jesus orou pela unidade. Uma unidade que não seja visível não pode exercer qualquer efeito sobre o mundo. Jesus, ele fala sobre 2 pontos: o amor e a verdade. Estes 2 itens devem estar em unidade. Diga, eu devo amar e ter a verdade. Se eu só amo e sacrifico a verdade, está errado. Se eu só tenho a verdade, mas eu não amo, está errado. Vou te dar um exemplo. Estamos aqui prestes a Jesus ser traído e a ser levado à cruz. Ele fala de Judas, ele fala do mundo. Ele fala, eu estou rogando por estes, não pelo mundo. Mas Jesus odeia o mundo? Ele ama o mundo. Mas ele não vai sacrificar a verdade por causa do amor ao mundo. Hoje o que tem de meninas, eu amo ele, pastor. Mas ele está te traindo, não está? Não foi por isso que você veio me procurar? Ele não está te traindo? Então, você está sacrificando a verdade. Você quer ficar só com o amor. Onde tem só amor, não é amor de verdade, é engano. Porque tem que ter amor e tem que ter verdade. Jesus, ele ama o mundo, mas ele não vai sacrificar a verdade. Ele não vai dizer, não, pode ser de qualquer jeito a igreja, viu, irmão? Pode ser de qualquer jeito. Olha, pode continuar em pecado, não precisa de santidade. Não, ele te ama. Mas ele não vai sacrificar a verdade por causa do amor que ele tem por você. Ele preza pela verdade. Ele vai dizer, olha, prostituição não pode. Mas eu também te amo. Você está se prostituindo, mas eu te amo. Diga, o amor e a verdade andam juntos, de mãos dadas. Deus não vai sacrificar a verdade, o princípio da criação, por causa do amor. É o amor e a verdade. Diga, nós estamos em oração.